Tarde, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, mais uma tarde que chega. São 16 horas e 10 minutos, cravado. Estamos no mesmo lugar, irmãos. Estamos no mesmo lugar, falando com a mesma pessoa, crendo no mesmo Deus e sabendo sempre que em Deus sempre faremos proezas. Com você, o fundo musical. É glorioso, irmãos. É glorioso cada dia saber que existe um Deus que cuida de nós. É maravilhoso saber que cada dia é um dia que o Senhor nos fez, nos faz e nos dá. E, irmãos, eu amo as Escrituras, eu amo a palavra de Deus. E alguns questionam, né, que eu mando muito conteúdo para a linha de transmissão, eu mando muito conteúdo para o meu status. Oi, irmãos, quem tem uma vida de oração, eu não sou melhor do que você, não. Quem tem uma vida de oração, ele não consegue realmente se encaixar no quadrado, não. Nem tampouco consegue ser redondo, para se encaixar no quadrado, o quadrado no redondo. E depois você leia, eu quero que você leia Esdras, capítulo 7, verso 4, que fala que Esdras era um escriba hábil na lei. Esdras 7, 4 a 7, 3. E no verso 10 diz que Esdras preparou o seu coração para buscar na lei do Senhor, e ensiná-la. Irmãos, eu sou apaixonado pelas Escrituras, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. E eu fico observando, que até ontem conversando com a minha família sobre, não foi esse assunto, eu estou falando sobre esse assunto. Meu irmão, você crê no que a Bíblia diz? Mas você crê mesmo? Você crê mesmo? Deixa eu contar uma historinha para você. Isso aconteceu com os nossos apóstolos da fé, como Guilherme Miller. Guilherme Miller, ele ia pregar numa certa cidade, e naquela época, né, costuma muito se usar a área náutica, né, navios. E geralmente naquela época, os navios para chegar a determinados lugares eram meses, né? Era semanas, porque havia uma certa limitação para os navios chegar nos determinados lugares. E Guilherme diz a história que Guilherme Miller tinha que pregar numa cidade, nessa cidade havia uma grande necessidade da pregação do evangelho. E nesse navio, o capitão, ele era um crente, era um servo de Deus. Aí Guilherme Miller, no final do dia, ele disse, isso era numa quinta-feira, ele falou assim: capitão, eu preciso chegar na cidade até o sábado. E no caso era quinta-feira de tarde. Aí disse o capitão para Guilherme Miller: Pastor Miller, nós dependemos do tempo, dependemos do clima para a gente chegar, e no mínimo, pastor Miller, devemos chegar na cidade, no mínimo, e começou a chover. Aí ele falou: com essa chuva então, pastor, infelizmente, nós vamos chegar na cidade, no mínimo, daqui a uma semana. Aí Guilherme Miller, homem de oração, homem de clamor,
homem de renúncia. Ele disse assim: capitão, me perdoe. Eu sei que o senhor é um servo de Deus, um crente em Jesus, só que eu queria orar com um irmão acerca dessa viagem. E começou a chover. Então, teve que diminuir a velocidade do navio, porque começou a ficar agitado as águas, começou a ficar agitado o mar. E Guilherme Miller falou assim: não podemos orar, capitão? Ele: podemos. Aí ele chamou mais dois irmãos que faziam parte da frota. E ele orou assim. Depois você procure no Google a história do apóstolo da fé, Guilherme Miller. E ele orou assim: Pai, o Senhor sabe que eu preciso chegar a essa cidade no sábado pela manhã. Senhor, eu sei que está chovendo, sei que essa é a tua vontade, o teu desejo, mas tem gente naquela cidade que precisa ouvir a tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Aí o capitão queria orar também. Aí disse o pastor Miller: meu irmão, não precise orar. Primeiro, porque você não crê. E segundo, porque eu já vejo que Deus já fez e chegaremos na cidade no tempo determinado por Deus. E ele foi dormir, todos foram dormir, o capitão continuou a sua rota. Quando amanheceu o dia, irmãos, aquela tempestade cessou, o sol raiou, e conforme o pastor Miller orou, assim aconteceu. Aí, irmãos, aí vamos para a palavra de Deus. 1 João 5,14 diz o seguinte: e essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A questão e uma pergunta é: qual seria a vontade de Deus dentro da oração que eu faço? Isso é uma palavra revelada, irmãos. Porque qual foi o preparo que Esdras fez para agradar ao Senhor e fazer o que ele fez? Esdras foi um dos cronistas do Antigo Testamento e teve o seu próprio livro. Interessante, irmãos, que eu fico vendo os homens que escreveram seus próprios livros, ou alguém escreveu acerca deles, como existe uma peculiaridade, como existem detalhes, né, desses homens. No Antigo Testamento existe 16 profetas. Uma divisão entre maiores e menores, que escreveu mais, que escreveu menos, que falou mais, que falou menos, todos foram usados por Deus para um determinado propósito. Quem seria hoje, meu irmão, os profetas do século 21? Quais seriam os homens e as mulheres de Deus que falariam em nome do Senhor e o Senhor faria aquilo que eles estão pedindo? Essa palavra é muito boa porque começa em mim e é para mim e eu transmito para você. Por que eu venho a esse lugar para gravar essa mensagem? Porque aqui, irmão, eu estou em sintonia com... Apesar que a minha sintonia com Deus é em qualquer lugar. Aonde eu estiver, eu estou em sintonia com o meu Senhor. Mas aqui parece que é um lugar fechado, parece mesmo uma caverna, né? Com vários arbustos, com vários galhos, uma coisa muito linda, irmãos. O irmão ontem me perguntou aonde que era esse lugar. E eu falei: perto da minha casa. Eu sou privilegiado, irmãos. Eu tenho um monte perto da minha casa de oração. Eu tenho esse vale no qual eu oro. Inclusive, tá vendo aquela manilha no cantinho? Aquela manilha no cantinho? Ali não é de esgoto não, meu irmão. Ali é justamente, fizeram um manilhamento no meio do vale, porque aqui realmente era um tipo um lago.
os povos lavavam roupas, onde os povos tomavam banho. E tem muita história nesse vale que eu estou orando, de pessoas que até nadavam nesse lago. Então, para poder virar uma passagem para a rua de cima, que aqui em cima tem uma rua, tem um MEI, tem um posto de saúde. Então o que eles fizeram? Para poder a água correr e não ficar represada. Fizeram uma tubulação, foi até o outro lado, e do outro lado, a água continua correndo. A água não para não, irmãos. Então, quando você vê esse cano aqui no cantinho, ó, esse cano aqui, ó, é porque fizeram um manilhamento para a água continuar correndo. E só Deus sabe aonde que ela para. E esse lugar é um lugar muito especial para mim, irmãos. Um lugar muito especial para mim. Aqui eu já orei por pessoas se drogando, cheirando pó, ou fumando um crack, ou fumando uma maconha. Eu orar por ele se arrepender. E no nosso ministério a gente orar por ele, pela família dele, Deus restaurar a família. E o meu ministério é esse, irmãos. Eu não sou amado por muitos, não é porque eu sou antipático, não. Pelo contrário. Eu amo até aqueles que me aborrecem, aqueles que me perseguem. Mas o problema é que, à medida que você começa a ter uma vida de oração, você passa a ter uma vida realmente separada. Não é que você se separa. Eu desejo, eu quero, eu necessito ouvir aquele que fala e falar do que ele fala para você entender que a sua vida pode ser mudada. Esta preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor. E o cara não era o cara. Ele era um ex-presidiário. Era um cara que foi exilado, ficou preso. Se você vê, meu irmão, a história dos profetas do Antigo Testamento, se você vê como é que eles andavam, como eles viviam, é algo realmente sobrenatural. Eu estou nessa cidade chamada Santa Luzia, em Belo Horizonte, Minas Gerais. É pela fé mesmo. Até falei ontem com a irmã que aqui, irmão, é tão difícil você pregar o evangelho que as pessoas que saem da igreja, elas saem do templo, né? Porque nunca foram igreja. Quando você é igreja, onde você vai, você dá frutos. Eu me lembro, irmãos, quando eu saí do ministério que eu fui batizado, que eu fui para outra igreja, lá eu queria trabalhar para Jesus. Eu não queria estacionar ou ficar no banco, numa cadeira, ouvindo falar. Não, eu queria fazer mais. Porque quem tem uma vida de oração, ele tem uma fome insaciável. Quem tem uma vida de oração, tem uma sede insaciável. Ele quer mais, ele deseja mais, ele busca mais, ele quer mais. E Deus quer te dar mais. Deus quer te alimentar mais. Deus quer te usar mais. Agora, não adianta, meu irmão, você concordar com o que eu estou falando e não tomar uma posição. Falei ontem com a irmã, não adianta eu ouvir aquele que fala e não fazer aquilo que ele pede. Não adianta. Se ele falou, qual é a minha obrigação? Ouvir e procurar fazer. Não adianta, meu irmão, você querer exigir de Deus alguma coisa se você não faz nada. Ah, mas fazer o quê? A seara realmente é grande e poucos são os trabalhadores. O grande problema é que os trabalhadores que deveriam trabalhar não querem trabalhar, né? Os trabalhadores não querem fazer nada e querem que Deus faça alguma coisa. Não adianta, meu irmão, você querer brigar com Deus. Eu já ouvi assim, não, eu estava questionando com Deus, por que não recebi ainda? São tanto tempo. Ah, meu irmão, toma vergonha nessa cara, meu irmão. Você quer algo de Deus? Faça algo para Ele. Quer receber de Deus? Faça algo para Deus.
Não adianta. Ah, mas eu estou orando. Meu irmão, oração gera ação. Não adianta orar e ficar olhando para o tempo, não. Irmãos, as pessoas oram pensando que Deus vai se comover com a sua forma de ser. Irmãos, o melhor trabalho que você pode ter nessa vida não é você trabalhar numa multinacional ou num concurso público federal. O melhor trabalho dessa terra é trabalhar para Jesus. Já tem uma canção da harpa cristã, né? Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Acho que você agora a canção. Meu desejo é orar e quando a está a trabalhar e orar na seara do Senhor. Ararará. Meu desejo é orar. Esqueci da música agora. Esqueci agora do louvor. Eu gosto desse louvor. Minha esposa canta muito esse hino lá da harpa cristã. Eu queria que você nessa tarde, meu irmão, meditasse, refletisse, orasse. Mas você fala tanto e você ouve tanto e não faz nada. Eu não posso deixar de falar, porque você acha que eu estou falando muito. Irmãos, o papagaio, ele é um imitador. O papagaio não tem fala própria. O papagaio, ele repete aquilo que ele ouve. O papagaio repete aquilo que ele ouve. Ele é apenas um repetidor. Só que o papagaio, se ninguém falar, ele não aprende nada. Mas ele aprende não porque ele desenvolva esse aprendizado. Ele aprende e repete. Só isso. Não desenvolve uma fala. Nessa tarde, estou aqui meditando, refletindo, com fundo musical ao vivo, ó. Ao vivo. E é bom quando você está em sintonia com os céus. É bom quando você entende que você não está entregue à própria sorte, que é um Deus que rege, que governa, que age, que opera, que coopera, que atua, que liberta, que cura, que muda e que transforma. Essa palavra, meu irmão, seria bom que você que é inscrito no meu canal, compartilhasse. Irmãos, o que adianta eu ter tanta gente no meu canal e não ver resultado das visualizações? Porque se você visualiza a mensagem que eu publico, eu posso entender que você ouviu e entendeu aquilo que eu disse. Se eu vejo lá o like de joinha, naquela mãozinha, tem lá aquela mãozinha assim, uma mãozinha assim. Se eu vejo aquela mãozinha assim, de likes, eu entendo que você viu, entendeu, gostou e publicou ou compartilhou. A questão, irmão, é que a mensagem é gratuita. A mensagem é gratuita. Mas a graça não é de graça. A graça não é de graça. E se você tem uma vida de oração, eu vou repetir sempre isso para você, meu irmão. Eu oro, continuo orando, continuo crendo, ainda que eu não vejo que Deus está me ouvindo. Como é que é esse negócio? Não sei. Se Deus não fizer, Ele é Deus. E se Ele fizer, continua sendo Deus. Porque eu não posso deixar de falar o que eu falo, de ser o que eu sou, de andar com quem eu ando. É maravilhoso, irmãos. Realmente um mistério de Deus estar nesse lugar. Aqui vira e mexe, passa um viciado ali no caminho, passa um drogado. Só que quando eu estou aqui, ninguém entra aqui. Quando eu estou aqui, se entrar, vai receber a oração. Se entrar aqui, vai receber a oração para expulsar esse demônio que leva ele ao vício, à droga e ao álcool. E nessa tarde, eu estou como Esdras.
Esdras, preparando o meu coração para buscar na sua lei. Que hoje é o nosso culto de ensino. Eu vou estar ministrando hoje a palavra de Deus. Vou estar falando do que eu estou ouvindo. E eu quero estar muito atento para aquilo que eu vou ouvir. Porque as pessoas, para entender aquilo que Deus fala, não é na carne, não é na razão, não adianta. Você pode orar, meu irmão, a vida inteira dizendo, como dizia aquele fariseu. O fariseu, olha a oração do fariseu. Eu dou o dízimo, oro 3 vezes ao dia, faço tudo certinho e não sou igual a esse publicano. Eu falei agora durante o dia sobre Ezequias, né? Isaías 38 fala sobre a doença de Ezequias, sua cura milagrosa, né? A cura de Ezequias, a palavra do profeta Isaías e a confissão de Ezequias. Depois você lê Isaías 38. Fala que Ezequias estava com a enfermidade de morte, ele ia morrer dessa enfermidade. E Deus falou assim, Isaías, vai lá, fala para Ezequias que ele vai morrer. Aí disse Isaías, assim diz o Senhor, tu vai morrer. Aí Ezequias foi para o joelho, foi para a oração, foi para o clamor, e ele falou com Deus. Deus falou assim, Isaías, volta depressa e fala com Ezequias, põe a tua casa em ordem, você vai viver mais 15 anos. Aí eu escrevi o seguinte, qual era a desordem de Ezequias que Deus viu e usou Isaías para falar? Qual era a bagunça que estava na vida de Ezequias? Interessante, depois você estude isso. Bem, se Ezequias disse diante de Deus tantas coisas, e se você vê a história de Ezequias, ele quebrou a serpente de bronze, que era a idolatria para Israel, ele restaurou o culto ao Senhor, ele abriu as portas do templo. Aos nossos olhos, ele fez a coisa certinha. Só que Deus, irmãos, tem olhos de raio-x. Deus não vê como você vê. Deus não vê como eu vejo. Não faz como eu faria. E nem fala como eu falo. Eu vou estudar hoje sobre isso. Qual era a desordem de Ezequias? Por que que Deus disse, põe a tua casa em ordem? O que tinha a ver a enfermidade com Ezequias? De morrer? Isaías fala, diz para Ezequias, põe a tua casa em ordem. Qual era a desordem de Ezequias? Qual é a tua desordem? Eu ouvi alguém falar assim, porque eu estou orando e eu estou falando com Deus sobre o que eu estou passando. Meu Deus, será que Deus é louco, besta ou doido? Será que você não vai entender nunca que o seu trabalho no Senhor é fazer o seu trabalho? Mas o que eu vou fazer? Meu irmão, a Bíblia diz que aquele ganha alma, sábio é, não é aquele que vai ao templo. O templo é apenas um endereço aonde a igreja, que eu e você, congrega. As pessoas pensam, irmãos, que ir ao templo é fazer a obra. Meu querido, se está respirando e olhou para mim, eu estou pregando o evangelho. Eu estou ministrando, estou orando, eu estou orando. Eu não perco meu tempo, irmão. Por isso que, às vezes, quando você tem uma vida de oração, você é visto como uma pessoa esquisita. Sabe por quê? Porque, irmão, eu não aceito piadinha indecente. Eu não aceito música do mundo, não aceito. Eu nem canto, eu nem sei o nome do cantor da música do mundo. Sabe por quê, irmão? Porque meu viver é Cristo. Aí, eu falei domingo sobre Isaac. Disse Deus para Isaac, Gênesis 26,
26:2. Não desça ao Egito. Fica nessa terra, como eu fui com seu pai, assim serei contigo. E eu falei, até ontem, eu falei domingo, eu falei ontem, que Deus falou com Abraão, falou com Isaac, falou com Jacó, mas não falou com Esaú. Por quê? Será que Deus tem preferências? Será que Deus usa uns e fala com poucos? Será que Deus fala com poucos ou usam a muitos? É para você pensar nessa tarde. Eu estou aqui, irmão, diante do meu Senhor e perante você, para trazer para a tua vida uma palavra que venha realmente conduzir a tua vida. Irmãos, o salvo em Jesus é um condutor de destinos. Quando você entende que você conduz gente, que você fala com gente em nome do Senhor, você passa realmente a pensar naquilo que você fala. Ou você pensa que eu falo isso para você agora, nessa tarde, porque eu sou melhor do que você. Não, meu irmão. A quem muito é dado, muito é cobrado. E quanto mais você quer fazer as coisas para Deus, esteja pronto para levar uma lapada de Deus. Existem 4 profetas na Bíblia, né, do Antigo Testamento, que era Jeremias, Ezequiel, Daniel, 4 profetas. Jeremias, Ezequiel, Daniel e tem outro. Eu vou lembrar aqui. Esses camaradas... e Oséias. Oséias, é 14 capítulo? Isso, Oséias. Esses camaradas, irmãos, eles tinham uma vida realmente que fazia uma grande diferença. Esses homens, eles não perdiam tempo com besteira. O que seria viver para Cristo e o morrer ser lucro? A gente vê que no Antigo Testamento eram tantas pessoas que andavam com Deus, mas eram poucos que ouviam e entendiam aquilo que Deus dizia. Observe que todos os homens que têm um livro autobiográfico, eles tinham um conteúdo, eles tinham uma experiência e eles tinham uma verdade. Esses homens que você vê na Bíblia, como Ezequiel, como Jeremias, como Samuel, como Daniel, como Josué, procura ver Esdras, Neemias, procura ver, irmãos, esses homens, o que eles faziam, como eles viviam. Aqui tudo é ao vivo, irmão. Esquenta a cabeça não. Tudo aqui ao vivo. Até a câmera cair, é ao vivo. Esses homens, eles tinham sede de Deus. Esses homens, eles queriam Deus e nada mais. Eu não sei o que você quer. Eu quero ser muito usado por Deus. Então esteja na presença de Deus. Irmãos, se Deus não falar nada com você, ainda assim, Ele está fazendo algo por você. Muitos não querem ouvir a mensagem até o final, porque não tem paciência nem para ouvir, irmãos. Saul recebeu uma ordem: espere 7 dias até que eu volte. O que Saul fez? O que Saul fez?
foi oferecer o sacrifício. Ele não era sacerdote. Ele era para obedecer. Quando você obedece, sacrificar é só uma consequência. Meu irmão. Dia 9 de junho, às 16 horas e 40 minutos. 30 minutos de mensagem. Eu vou gravar mais uma parte dessa mensagem. Aí você que não tem paciência de ouvir, ouça por etapa. Deixa de ouvir não. Deus quer falar com você. Jesus falou que o melhor vinho não é o vinho da introdução, é o vinho do fim. Então, veja a outra parte do vídeo. Deus continua querendo falar com você. Agora, se você tiver paciência, que paciência, meu irmão, é fruto do Espírito. Não tenho paciência. Não tem para suas conveniências, mas tem para outras coisas. Não, você tem paciência sim. Você espera quanto tempo uma bênção do Senhor? Veja o próximo vídeo.